Fala pessoal, beleza? Elvis Dr. Fish na área. Hoje, domingo, não fui pescar, fiquei em casa para organizar as coisas e aí decidi fazer algumas iscas, né? E lembrei que alguns colegas pediram para me mostrar sobre como fazer algumas iscas, né? E qual a isca que eu estou pescando hoje. Eu sempre pescava com camarão morto, que é a isca democrática, né? Que pega tudo. E mais pescaria de praia, só que mudei mais para pescaria de caiaque com isca artificial, né? Então é uma pescaria onde a gente não pega tanto peixe em quantidade e volume, mas pega em qualidade, né? A qualidade dos peixes começaram a melhorar, peixes maiores e de algumas espécies mais saborosas também que a gente consegue capturar buscando ele lá onde a gente estuda o lugar, né? Onde normalmente tem maior efetividade de captura daquela espécie. Vou mostrar aqui a vocês mais ou menos com os tipos de isca que eu pesco hoje, né? E como é que faz um suporte hook, por exemplo, né? Então, basicamente esse vídeo vai ser sobre mostrar os tipos de isca artificial que eu pesco hoje e como confeccionar um suporte hook que é para assessorar uma isca que é chamada pindoca. São os jigzinhos, os jig, né? No caso, o que eu pesco é a pindoquinha. Então vou mostrar para vocês agora. Então pessoal, tem gente que especializa e começa a pescar mais com um tipo de isca, uma prática de pesca em cima de uma isca específica, né? Só que eu pesco para me divertir, né? E pesco em locais diferentes, não pesco para venda, para subsistência, é mais realmente por diversão e algumas espécies eu acabo trazendo para consumo, certo? Então assim, eu pesco com um leque grande de tipos de isca, de trabalhos de isca, né? Um deles é a isca de peninha, é o jig de peninha, né? A gente faz uma pescaria mais de fundo com ela, também podendo fazer uma pescaria de meia água também, né? Utilizado muito na pesca de água doce, para tucunaré, para traíra, mas também na água salgada dá certo, principalmente para os tártaros, que são os camurupim. O camarãozinho ou um jig head, que é uma pescariazinha de fundo. A gente vai quando o peixe está mais embaixo, não está tão em cima da flor da água atacando na superfície, e a gente pesca muito com o jig head, que também dá para fazer um trabalho de meia água, certo? Mas é uma pescaria mais específica de fundo. E aí tem os tamanhos de chumbo diferentes, os tamanhos de camarão, o soft, né? Que são os softs, diferentes para poder fazer o trabalho de acordo com o tamanho do anzol. Tudo tem um joguinho de tamanhos com relação também à maré, beleza? A isca plug, né, que são os peixinhos, que aqui eu trabalho pesco muito com meia água e superfície, são as duas principais tipos de isca de plug que eu trabalho, que eu pesco. A de superfície é mais para água doce, eu utilizo mais em água doce, né? E a meia água, tanto água doce como salgada, eu gosto de trabalhar bem ela. E o jig, né? No caso eu trabalho aqui com um jigzinho, a pindoca, tenho ela tanto patinha de caranguejo, outros formatos, mas mais patinha de caranguejo e a buchudinha. São as que eu mais gosto de pescar, beleza? E para assessorar, vocês perceberem, né? Cada um tem um tipo de anzol, que é onde vai fazer a fisgada e capturar o peixe, né? O jig de peninha, né? O jig head com o camarão mais o jig head, né? O peixinho, né? Que ele vem com as garateias, né? E no caso a pindoca, né? O jigzinho, ele para pescar junto com ele a gente utiliza, né, o suporte hook ou assist hook, né? Em cada modalidade você muda o tipo de jig, né, e também o tipo de anzol. No caso pode ser um jig com o suporte hook ou assist hook. São os dois principais tipos de anzóis que utilizam para a pesca do chumbinho, né, da pindoca. E aí eu vou mostrar a vocês agora como confeccionar esse suporte hook, né, e as formas que pode ser feito também. Os tipos de materiais que vocês podem utilizar. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os tipos, né, de cada um específico,
o tipo de peixe que você pode capturar, os locais, né? E mais informações sobre cada tipo de pescaria, cada modalidade dessa de pescaria, beleza? Então, pessoal, aqui é basicamente o material que a gente utiliza para fazer o suporte hook. Precisa disso tudo? Não. Para você fazer o suporte hook, o principal é o barbante, que pode ser o Kevlar ou o fio encerado, né? E o anzol. O anzol, basicamente é isso. E algo que você faça com que fixe ele aqui, que aí você pode usar uma linha para atado, né? E basicamente isso. Você consegue já fazer um suporte hook. Só isso já é o suficiente, né? Mas a gente, quanto mais incrementa, se torna melhor, né? Mais atrativo para o peixe, quanto mais coisas a gente bota para incrementar, né? E se torna também um lazer para a gente, né? Uma forma de a gente desopilar, como um hobby. Então, basicamente é isso. Então aqui, ó, a gente quer que eu utilizo hoje o Crystal Flash, o barbante para atar, né? O Kevlar. Esse aqui é um alicatezinho para segurar, quem não tem a moça pode usar o alicatezinho. Tesourinha para ajudar a cortar. O anzol, né, principal. A colinha, né, que é o Tech Bond. Existem várias e você pode utilizar de todas elas. Cada uma tem uma questão de viscosidade e tempo de seca diferente, né? Eu uso muito essa daqui, o 793. Uma canetinha, olhinho para dar uma incrementada também e o esmalte. Então, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, existem vários anzóis, né, que você pode utilizar. Tem os específicos para suporte hook, né, que é aqui o CR56 e o 76 da Crown, né? Eu gosto muito de utilizar eles, principalmente o 76, que tem um formato bem legal, é bom para fisgada. Mas não quer dizer que você não possa utilizar outros anzóis. Pode ir da marca que tiver, que for mais fácil. Costumo dizer que o melhor é aquele que você tem, né? E inclusive o Shinu, que é um anzol muito conhecido e é muito utilizado aí pelos colegas, e eu até vou mostrar aí a foto para vocês de peixes pego, né, com o Shinu, que é um anzolzinho mais simples, né, mas que mostra que também pode ter efetividade nas pescarias. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu corto o tamanho aqui do Kevlar, que vai depender do tamanho do anzol, né, e a altura que eu quero que ele fique com a pindoca. E depois que eu colocar lá, eu vou mostrar depois para vocês como é que fica junto no engate rápido. No caso, a gente encaixa os anzóis, depois vem com ele. E quanto mais próximo aqui do final dele, né, não passe muito, melhor. Não muito em cima, né, mas próximo aqui do final dele, não ultrapassando. Por quê? Às vezes quando ultrapassa bastante, quando a gente faz esse trabalho que ele toca no chão, lá embaixo tem um engalho, uma pedra, uma madeira, ele pode enganchar com maior facilidade e a gente perder o material, né? Se perde muito esse tipo de material na pescaria, por isso que a gente leva bastante, mas são algumas dicas que fazem com que a gente perca menos isca, né? Sempre utilizar, se eu for utilizar uma pindoca menor, né? Eu vou até pegar um ali para mostrar para vocês como é que fica, mas ele passaria, né? Passaria do tamanho, e aí isso faz com que ele enganche com maior facilidade. Pronto, pessoal, foi até bom ter ido buscar a isca menor, que aí já vi outra coisa também que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Então aqui, ó, olha a diferença entre o tamanho de uma isca e outra, né? Se eu utilizar esse anzol com esse micro jig, ele vai ficar passando e vai ter uma maior facilidade de se enganchar. Já com a isca maior, né, ele fica aí no tamanhozinho legal. Para esse eu teria que fazer um suporte hook menor. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, tá vendo? E caiu aqui embaixo. Pronto, esse daqui também ficaria legal. Tá vendo que é do tamanho da isca? Então, quanto maior a isca, vocês têm que calibrar ela com o tamanho do anzol, claro, né? Mas também o tamanho aqui desse atadozinho do Kevlar, né, no caso. Então, e outra coisa também, acabei vendo, acho que foi aqui.
é outra coisa que foi nesse aqui, achei. Ó, dá uma olhadinha nessa isca. No caso, esse suporte hook. Tá vendo como ele tá todo... Eu tava pescando com ele. Eu tava na hora só com esse aqui, aí eu acabei utilizando menor, né? Então eu acabei utilizando. E aí eu vi algo que a gente faz para evitar que isso aconteça. E eu vou mostrar mais na frente na confecção do suporte hook, beleza? Sim, pessoal. E uma particularidade, ó. Vou mostrar a vocês os tipos que a gente pode fazer. A gente normalmente utiliza, pode ser o fio encerado, pode ser o aço. Esse aço que a gente utiliza também, muita gente utiliza esse aço. O girador com split ring, certo? Aquele que a gente utiliza para botar garateia na isca também fica legal, muita gente utiliza. E o que eu mais utilizo, né, que é o Kevlar, que é esse daqui. Então, sem mais delongas, vamos logo para a confecção do suporte hook. Então, eu utilizo, como não tenho moça, eu utilizo esse alicate para prender e facilitar o processo do atado. A gente tem aqui o Kevlar, a gente pode passar por dentro do olhal, assim ou passando nas perninhas, colocando pela parte de trás ou pela frente. Tem gente que prefere por trás, tem gente que prefere pela frente. Eu estava utilizando muito pela parte de trás, atando ele na frente e passando pelo olhal para a parte de trás, e ele ficava assim. Só que alguns colegas falaram que utilizam mais para frente e vem melhor efetividade. Então eu, como estava perdendo alguns peixes esses dias, eu passei a fazer da forma que eles estavam fazendo, né? Deixando ele atrás, na parte de trás, o atado, e a perninha onde vai ficar fixa, né, para dentro, dessa forma aqui, ó. Só ajeitar, deixar ele igualzinho, mesmo tamanho. Pronto. Então basicamente é isso. Aí, ó, alinhou aqui. Aí a gente vai passar agora o barbante do atado, a linha do atado. Basicamente isso aqui. Enrolando. Gente, é muito simples de fazer. No início a gente passa a fazer, não fica tão bonito, não fica tão legal na parte estética, né? A gente, pescador, também muitas vezes se liga nisso. Mas com o tempo a gente começa a pegar prática e fica bem legal. Não que o meu fique bonito, mas tem gente que faz cada um fica top. Mas o meu tá ficando legal. Com o tempo eu fazendo, ele tá ficando cada vez mais bem feito. Então, a partir de agora eu coloco o cristal flash. Eu cortava em pedaços, deixava ele amarrado, só que eu encontrei uma forma de utilizar ele e ter menos percas, porque a gente perdia muita parte dele. Acabava não ficando legal, o finalzinho se estragava, pegava uma parte de um, pegava uma parte de outro, e no final, para segurar até era difícil. E eu encontrei essa forma. Não sei se os colegas fazem assim, mas eu encontrei essa forma que eu acho muito interessante. Eu pego as fibras que eu quero do cristal flash, cores diferentes. Agora eu vou pegar uma verde, uma melancia, que é essa que vem vermelho com verde, e uma dourada. Essa é a combinação que eu mais gosto, acho que fica bem bonitinho. Pronto. E o peixe gosta também, viu? Olha aí. Aí eu encontro aqui as três pontas, venho aqui até o máximo onde as três pontas vão se encontrar. Às vezes dá certinho o mesmo tamanho, mas quando não dá eu faço isso. Aí só é esticar ele, dobrar meio a meio, novamente dobrar meio a meio, até eles se encontrarem, beleza? Se encontrou o excedente, se der eu faço as voltinhas nele também, para não se perder, certo? Aqui deu certo. Aí segura aqui o moinho, ó. Posiciono ele aqui, ó, para ficar dessa forma na minha mão esquerda, caso eu sou destra. Coloco em cima do anzol e vou
enrolando de forma que prenda todas as fibras. Olha como fica, ó. Vendo? E aqui é enrolar. Enrolar, dar uma promadinha nele, se ficar meio troncho, meio de lado. Pronto. E aqui enrolar. Essa linha, ela é muito boa para enrolar, ela é comprada pela internet, específica para isso, mas ela é uma linha bem sensível. Se você apertar muito, ela estoura. Mas também você não pode deixar muito frouxo, porque é isso que vai ajudar a segurar aqui o Kevlar ou o barbante, né, que você vai utilizar. Tem que utilizar barbante, fio encerado, enfim. Os colegas fazem de forma mais simples, né? E inclusive usam até pouco fio, ele fica bem fininho isso daqui. Eu utilizo mais para deixar ele assim mais robusto. Eu vou mostrar o porquê. Eu já mostro o porquê disso, né? Mas aqui basicamente é agora enrolar. Solta um pouquinho, dou uma enroladinha, deixa ele aqui no pezinho mesmo, dou uma enroladinha, umas 3 laçadas, 3, 4 laçadas. E aqui é só torar, beleza? Feito isso, eu passo aqui, ó, nos entremeios aqui das fitas, ó, e corto tudinho. Pronto. Aí ele fica nesse formato, beleza? A partir de agora, o que eu vou fazer? Dar incrementada. Aqui basicamente já estaria pronto. Isso aqui eu utilizo. Eu utilizo no caso, uma corzinha que eu tenho muita efetividade em pesca. É a cor Aratu. Então eu procuro deixar a minha isca muito próxima dessa cor. E quando a gente pesca, a gente tenta fazer com que o peixe, né, ele ache que tem uma presa ali para ele capturar, e a gente tem melhor efetividade quando a gente utiliza cores de presas locais. Quando você vai pescar num lugar, a primeira coisa que a gente tem que saber é o tipo de... Então, gente, voltando, tava gravando, mas parou de gravar sozinho. A gente tem que ver o tipo de presa e predador que tem naquela área, né? Então, quando a gente não atrai ele por cheiros, no caso da isca artificial, a gente atrai ele por cores, né? Então, ó, dei uma pintada aqui, certo? A corzinha que eu mais utilizei era Aratu, pelos locais onde eu pesco, né? Então, já vou aqui para uma que já está pronta. A outra parte, a outra fase que a gente faz é pintar aqui, né? Deixar ele mais próximo aqui da corzinha Aratu, que é essa corzinha aqui. Deixa ele mais próximo do Aratu, certo? Aí a outra parte é colocar o olhinho. Tinha colocado aqui, mas quando tinha parado eu tirei. Tá aqui, ó, na minha mão. Normalmente eu utilizo uma palito de dente para colar, mas eu vou colar aqui com a mão. E aí, vamos lá. Pronto. Dá uma alinhadinha aqui nele. E ele vai ficar basicamente dessa forma, ó. Olha como fica legal. E a parte final, a fase final, é justamente o que eu ia explicar a vocês, ó. Por que aconteceu isso aqui com esse anzol? É porque eu não passei a cola nele. Esse daqui estava sem cola. Aí o peixe mordendo, ó, cortou a linha e soltou ele todinho. Eu vou passar agora para mostrar a vocês como é que fica o aspecto final. Então, pessoal, vamos para a parte final, ó. O aspecto que ele fica é esse aqui. E agora, para evitar acontecer isso daqui, ó, tá vendo? Eu vou colar ele. Aí nessa parte, o que a gente faz? Eu seguro ele com um alicate, posiciono ele aqui no alicate, venho com a cola e passo em cima dele. Ele vai ficar tipo uma casca transparente. As pessoas fazem também com a resina. A resina dá um trabalho fazer, tem que não gosta, que perde tempo. Aqui já é mais prático, aqui já está pronto. Aqui é só utilizar. Bom, aí passar, ó, gente, ele fica esse aspecto aqui, ó. Aí você tem que estar rodando ele para ele
não pingar, né? E para ficar de uma forma bem homogênea a colinha. Você passa a linha, ela começa a absorver, ele fica aquele aspecto só colado na linha. Aí quanto mais camadas você dá, mais ele fica tipo um cristalizado em cima dele, né? Mais parecido com, fica mais parecido possível com a resina. A resina é a mesma que utiliza nas unhas de mulher, né? A gente, pescador é bicho inteligente. Aí ele utiliza dessas artimanhas para a gente fazer, né? Ó. Então já eu mostro o aspecto dele já colado, já sequinho. Então pessoal, ó, o aspecto final vai ser basicamente esse aqui, ó. E aqui é rodar para ele ficar de uma forma bem homogênea, dá várias camadas, mas o aspecto final é basicamente esse aqui, ó. Olha como fica. Eu vou mostrar a vocês como é que ele fica junto com o jigzinho ali na varinha, beleza? Olha aí pessoal, como é o aspecto final, tá vendo? Para vocês verem como é a evolução. Isso daqui é o que eu estou fazendo, né? E cada dia eu coloco algo a mais e ele fica diferente, né? Ó, já fazia assim dessa forma, agora a gente vai evoluindo, né? E ficando, ó, cada vez melhor a nossa isca. Olha o aspecto dessa. E se eu te mostrar as antigas aí que vocês vão ver como é a evolução. Mas é basicamente isso, a gente utiliza assim dessa forma. Agora aqui o engate rápido, né? O engate rápido. E a gente abre ele aqui, ó. Fica fácil a gente trocar as iscas, trocar as cores, trocar tamanhos. E a gente bota logo eles, coloca eles, ó, tá vendo? Os dois, um para um lado e um para o outro. Depois vem aqui com o chumbinho e coloca e fecha o engate. E faz aquele trabalho de jig de pindoca, beleza? De pindocar, né? Aqui, falta fechar. Pronto pessoal, aí basicamente o vídeo vai ser isso aí. Espero que vocês gostem. Se quiserem mais vídeos diferentes falando sobre pescaria de isca artificial, dá uma comentada aí que a gente vai criar mais conteúdo para vocês, beleza?